Queridos, eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Quem for achando vai dando glória a Deus, amém? 20 e 24. A palavra do Senhor diz assim na minha Bíblia e na sua: Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum. Desculpa, vou ler novamente. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Amém, igreja? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. E eu apresento a minha vida, Senhor, nesse momento diante do teu altar. Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Que o Senhor use a minha vida, Senhor, nessa noite como um canal de bênção. Que através da minha vida, Senhor, tudo aquilo que for ministrado nessa noite, seja algo que venha do teu altar. Obrigado, Jesus. É assim, Pai, que nós oramos. Te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem eu estava na minha casa, na verdade, levantei cedo, para ir fazer um trabalho junto com o Cabelo e com o William. Ia falar Daniel, com os dois irmãos. E quando eu voltei para casa, eu fui ministrado pelo Senhor. Eu cheguei em casa e falei, vou dar uma dormida, né? Tinha acabado de comer, falei, vou dar uma dormida, vou dar uma descansada. E aí na hora eu tomei um banho, Deus falou no meu coração, vai me buscar no monte. Era mais ou menos umas 2:30 da tarde. Eu saí de casa e fui lá pro Cascalho. Cheguei lá, tinha uns manos fumando Aí eu levei uma caixinha poderosa que eu ganhei da Andréia, desse tamanho a caixinha. Aí eu já cheguei, irmão, intimidando, já coloquei a adoração, coloquei a Bíblia no chão, aí os caras já olhou pra mim e falou, vamos vazar, mano, que esse maluco vai aprontar com a gente. Eu tava só esperando a oportunidade, sabe? Que nem o Thiago me deu, mas aí eu falei, vou esperar um pouquinho pra não ser muito invasivo, não é? Aí, infelizmente, eles acabaram indo embora, e aí eu falei, amém, Senhor, não vai faltar oportunidade. E eu fiquei ali, meu irmão, das 2:30 até mais ou menos quase 5 horas da tarde, ali deitado naquele deck, sozinho, irmão, escutando louvor, olhando para o céu, olhando para toda aquela paisagem, vi o pôr do sol, foi algo maravilhoso ali, eu e Deus. Foi um momento ali entre eu e o Pai, amém? E ali, no momento que eu estava ali, eu estava fazendo o meu devocional também, levei a Bíblia, levei um livro que eu estou lendo, que é O Deserto que Você Escolhe, que é aquele livro que eu disse para vocês que o Paulinho do Drops leu e Deus deu a canção do É Ele, amém? Que fala sobre a história de João Batista. E uma parte daquele livro falou muito ao meu coração sobre a função de João Batista. João Batista, ele teve a função de anunciar, de preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. E uma parte desse livro, depois se você tiver a oportunidade, compre, amém? É um livro muito bênção, carregado de um conteúdo muito profundo da palavra do Senhor. Ele diz que a função de continuar essa missão é da igreja. Amém, queridos? Amém, igreja? Então, João Batista, ele teve uma grande função ministerial de preparar o caminho para que Jesus pudesse cumprir aquilo que realmente precisava ser cumprido. Só que dali para frente, nós, através das Escrituras, nós temos o entendimento, principalmente como a igreja de Atos, que nós precisamos dar essa continuidade. A nossa missão, ela continua como igreja, para anunciar a volta de Jesus. Amém, igreja? Olha para o teu irmão e fala assim para ele, nessa noite, o título da palavra é Continue a Sua Missão. Continue a sua missão.
Esse texto de Atos 20 e 24 é exatamente o apóstolo Paulo trazendo ali uma descrição daquilo que ele vivia como missionário. Eu gosto muito das 13 cartas de Paulo. Na verdade, alguns teólogos dizem que Hebreus também foi escrito por ele. Não há uma evidência concreta, mas tudo indica, pelas palavras, pelas colocações, mas não tem uma afirmativa disso. Mas eu gosto muito das palavras do apóstolo Paulo sobre a sua dedicação ministerial com a igreja, sobre a sua dedicação ministerial através do seu chamado missionário, de implantação de igreja, de tudo aquilo que ele viveu como um pregador, como um servo de Cristo. E esse texto é exatamente o apóstolo Paulo trazendo um pouco da sua descrição ministerial. Ele estava se despedindo dos presbíteros de Éfeso e ele estava voltando para Jerusalém. E esse versículo 24, ele tem uma profundidade enorme, que traz assim: todavia eu não me importo. Ele fala: olha, eu não estou preocupado, eu nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a minha corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo: olha, a única coisa que me importa é poder cumprir e fazer aquilo que o próprio Senhor mandou eu fazer. É a minha missão. Amém, igreja? Olha para o irmão e fala assim para ele: meu irmão, você precisa se importar com a sua missão. Todos nós temos uma missão designada pelo Senhor nessa terra. Nós temos uma chamada, nós temos um direcionamento daquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Até porque nós estamos de uma forma transitória nesse lugar, nós estamos de passagem, irmão. Nós não somos desse lugar, fazemos parte de uma morada celestial. Então nós somos os missionários do Senhor para cumprir aquilo que o Senhor designou para as nossas vidas. Amém, igreja? E o que nós entendemos sobre todo esse contexto de você continuar a sua missão, de nós como igreja continuar essa missão? Toda missão designada no reino, ela vale a pena, irmão. Por mais dolorosa que seja, por mais difícil que seja. Sabe, queridos, no momento em que aconteceu isso agora, que eu vi as crianças entrando e sentando aqui, e eu sentado nessa cadeira, veio um filme na minha cabeça. Porque, irmãos, a responsabilidade de você cuidar abrir uma igreja é fácil, irmão. Você vai lá, junta meia dúzia de gato pingado, faz um estatuto, levanta um conselho e vai lá, faz o CNPJ, mas uma igreja não está relacionada a um CNPJ, irmão. Até porque isso só acontece para uma organização. A igreja, ela não é uma empresa. E existem pessoas que perdem o foco disso. A igreja é a maior instituição na terra, aonde foi estabelecida para que nós pudéssemos dar continuidade naquilo que o Senhor nos designou a fazer, como cristãos, como missionários. Amém, igreja? E tudo aquilo que é designado para o reino, vale a pena. É fácil, não é, irmão? Ver um filme na minha cabeça, de tudo o que eu vivi, desde o primeiro dia que eu cheguei nessa cidade, até o dia de hoje. Mas o Senhor tem testificado isso no meu coração, falado: filho, grande será o teu legado. Você dará continuidade naquilo que eu ainda tenho para a sua vida. Você vai preparar uma próxima geração. Você vai preparar os missionários para que eles deem continuidade naquilo que eu tenho para essa nação. Amém, igreja? Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor.
E ter um chamado missionário, irmãos, muitas das vezes não está relacionado apenas você viver e contemplar aquilo que é tão maravilhoso, não é? Porque tem missionário que se vangloria, tipo, porque eu faço ponte aérea e eu estou toda hora viajando, tá? Mas e o teu vizinho, irmão? Ele já ouviu falar de Jesus na tua boca? Você já pregou para o teu vizinho? Porque você viveu um status através de um título que você tem. Quer ser missionário? Então, irmão, vai viver lá, que nem aqueles caras lá presos em container. Crianças sendo vendidas. Pastores sendo mutilados no campo missionário. Ali ninguém quer ir. Não é? Não, eu quero ser missionário em Orlando. É lindo, não é? Quem quer ser missionário em Orlando? Ninguém levanta nem a mão, né? Com medo. Não vou nem levantar, mano. Quero ser, só quer aquilo que te convém. Todos nós fomos chamados por Deus, meu irmão, com um propósito específico. Há uma missão designada para cada um de nós, seja no nosso lar, seja na igreja, no trabalho ou no ministério. Eu pergunto para você, você tem cumprido a tua missão na tua casa, irmão? Você tem cumprido a missão na tua igreja local? Quando falamos sobre a missão da igreja local, não é aquilo que você vive aqui dentro, não, mas é aquilo que você vive lá fora. É o evangelho da segunda-feira. Será que você tem cumprido o teu chamado ministerial como missionário no teu trabalho? Paulo fala com convicção de que a sua vida não tem valor algum. Ele apenas quer cumprir o seu chamado. Ele não está preocupado com as coisas que talvez viesse o favorecer, não. Ele está apenas preocupado em cumprir aquilo que Jesus designou para a sua própria vida. Sabe por quê, meu irmão? Abra comigo 2 Coríntios capítulo 11, versículo 21. Aqui você vai entender o papel de um missionário. E qual é a alegria de ser um missionário do Senhor, irmãos? Quem está gostando, dá uma glória a Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre esse texto, irmãos. O que é continuar a nossa missão. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso, naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se. Falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais e fui encarcerado. Mais vezes fui açoitado, mais severamente exposto à morte, repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas das vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas das vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Você está entendendo, irmão? Quando ele dá esse parâmetro de tudo aquilo que ele viveu, ele traz algo muito mais profundo. Ele diz assim: existe uma pressão dentro de mim por causa da preocupação das igrejas que eu mesmo implantei,
das pessoas, dos obreiros, dos missionários que foram gerados por mim. E aí ele continua dizendo assim: quem está fraco, que não se sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram as minhas fraquezas. Ele é demais, cara. É um dos personagens, ele está no meu top 5, ele é o primeiro do Evangelho. Lógico, tirando Jesus, né? Jesus sempre vai estar à frente. Mas, olha o exemplo de você continuar a sua missão. Você acha que depois de tudo isso, ele parou, meu irmão? Não, ele continuou. O nosso dever como cristãos é exatamente isso. As lutas, as dificuldades, as aflições, elas acontecerão, mas nós precisamos continuar a nossa missão. Amém? Olha para o teu e fala assim: meu irmão, você precisa continuar a sua missão. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda ele aí no seu lugar. Mais um texto que nos traz a profundidade. Olha só o que ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente de qualquer coisa, eu continuarei sendo o missionário do Senhor. É o que Paulo descreveu nesse texto. Eu continuo prosseguindo para cumprir a missão que o Senhor designou para a minha vida. Independente das lutas, independente das dificuldades, eu continuo prosseguindo. Existem 3 verdades sobre cumprir a missão do Senhor. A primeira dela é: a missão, ela vem de Deus e não dos homens. Todas as vezes que nós viemos a perder essa essência, irmãos, é exatamente isso. Tudo aquilo que nós fazemos diante do Senhor é para o Senhor. Nunca é para enaltecer homem algum. Nunca é para glorificar o nome de homem algum. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? O próprio apóstolo Paulo diz mesmo, né? É um ministério que eu recebi da parte do Senhor. Ele entende que ele foi escolhido pelo Senhor e não por homens. E sabe qual é o problema, irmãos, de continuar a nossa missão? Porque existem pessoas que perdem totalmente o foco. Acha que pelo fato de estar dentro de uma congregação, ele precisa fazer algo em prol do pastor ou daquela liderança para que ele seja reconhecido e possa exercer algo dentro desse lugar. E não é assim, irmão. Infelizmente existem lugares que ainda usam dessa artimanha para poder ali segurar, porque eu tenho um interesse diferente. Não. Tudo o que eu faço, irmão, é para glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? Nós não devemos buscar aprovação humana alguma. A nossa aprovação tem que ser do Senhor. Senhor, eu tenho agradado o teu coração? Eu tenho vivido corretamente aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Tem um pastor que eu acompanho, até estou para ir lá, eu conheci uma ovelha dele, um obreiro dele, mas eu quero um dia lá para ver se eu consigo fazer esse convite pessoal para ele, cara. Eu queria trazer ele aqui no aniversário da igreja. Pastor Zé Bruno, quem já viu esse cara, o Zé Bruno? Cara, ele é demais, meu. Eu olho para ele e falo, cara, eu quero ser que nem esse cara, mano. Quero a inteligência que ele tem, a humildade do evangelho, cara.
a profundidade, você entende que tipo assim, aquilo que ele traz é algo verdadeiro. E ele fala exatamente sobre isso, até postei, acho que foi hoje, sobre as acusações do fato de repente você não ir na igreja. Às vezes você não teve condição, faltou, estava doente, e as acusações que vêm no pós. Ah, você não veio para a igreja, você está sumido, hein, irmão? Está desviado, o que aconteceu? Caiu? Foi o que eu falei ontem, né? Lá na vigília, me excluíram até do grupo. Os pastores eram tudo me olhando assim, tipo, mano, quem deu o microfone na mão desse cara, velho? Mas é uma realidade, irmãos. Nós perdemos a essência de sermos igreja. Nós perdemos a essência, já falamos sobre isso, eu falei isso daí lá ontem, eu falei, pastores, já que está um monte de pastor, a gente aproveita a oportunidade, não é? Me deram a oportunidade foi feita. Eu falei, irmãos, você está tão preocupado, cara, com o altar da tua igreja, você perde às vezes um tempo de 3, 4, 5 horas aconselhando uma família, mas a tua própria família está destruída, cara. Teus filhos estão na pornografia, tua mulher nem te vê mais como homem dentro de casa. Que ministério é esse, irmão? É assim que nós iremos cumprir a nossa missão? O nosso ministério principal, a nossa igreja principal, eu falo isso hoje, com um pouquinho que eu tenho aprendido da parte do Senhor, a igreja principal de um pastor é a sua casa. É a sua casa. A nossa missão não depende de aplausos e nem de reconhecimento humano, irmão. Eu não preciso de aplausos, eu preciso cumprir aquilo que o Senhor designou para a minha vida. Você pode até estar cansado, desanimado, sem apoio, mas a missão ainda continua sendo a de Deus. Deus está dizendo para você nessa noite, continue a sua missão. Essa palavra ela vem me ministrando, irmão, ela já vem, Deus vai dando, né, uns flash. Na semana que eu fui lá para a praia, tem uma semaninha com o meu pastor. Ele olhou para mim com aquele jeito dele, né? Ele, Luizão, vou falar uma coisa para você, irmão. Você foi escolhido pelo Senhor. Continue a tua missão, com aquele olhão dele arregalado. Aí eu falei, eu entendi, pastor. Nós devemos continuar a nossa missão. Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de eu formá-lo no ventre da sua mãe, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu te separei e te designei como um profeta nessa nação. Você foi escolhido para ser um missionário no ventre da tua mãe, irmão. Nós temos uma missão. Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a tua missão. A segunda parte, a missão, ela sempre vai enfrentar resistências. Amém? Amém, missionários? Nada será fácil. Você terá oportunidades e não facilidades. E muitas das vezes você vai chegar num certo ponto da sua chamada e você vai encontrar resistências. Você vai encontrar obstáculos. Paulo enfrentou prisões, perseguições, naufrágios. Jesus foi rejeitado, traído, crucificado. Neemias reconstruindo os muros. Ele reconstruiu, mas em meio zombadores, pessoas apontando, dizendo, você não vai conseguir, essa não é a tua função. Êxodo 14, versículo 1 diz assim,
Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e o acampamento perto de Pi-Hahirote, entre Migol e o mar, e acampe à beira-mar, de fronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Existem oposições, irmãos, que o próprio Senhor usa para que o nome dele seja glorificado através da vida do missionário. É aquele ponto que você chega da sua vida e você se depara com a situação e você fala: nossa, cara, e agora? Aí que nem eu ganhei do Xandinho agora, né? Mateus 17, 20. O grãozinho de mostarda. Você consegue ver, irmão? Daí não? Se você estiver conseguindo, irmão, me indica o teu oculista. Porque nem com óculos aqui perto eu consigo. É um negocinho, cara, tão pequeno. Mas é o que Jesus nos disse. Se você tiver fé, apenas do tamanho dessa semente, você move montanhas, cara. Você move montanhas. Existem situações que nós iremos nos deparar como missionários, em continuar a nossa missão, que é um momento, meu irmão, que eu e você precisaremos colocar muitas coisas em práticas. Principalmente, sabe o quê? Jejum, oração e adoração. Tem coisas que eu e você só iremos romper no mundo espiritual através da oração e da adoração e do jejum. Porque essa é a função missionária. Continuando o texto. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou os seus carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos seus melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os israelitas que marchavam triunfamente. A galera estava caminhando no deserto, irmão, marchando em direção a Canaã. Mal sabiam eles que o que vinha por trás, e foi o que aconteceu. Os mensageiros vieram e disseram: Moisés, a casa caiu, meu irmão. Não é? Estão vindo aí atrás, vai levar nós tudo de volta. Aí começaram a murmurar. Foi para isso que você nos tirou do Egito, para morrer aqui, não tínhamos covas lá o suficiente para sermos sepultados. Só que mal sabia eles, irmão, que havia um trabalhar de Deus em cima de tudo isso. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: Deus usa, mas desse jeito nem você está sendo usado, irmão. Deixa Deus te usar, amém? Olha para o teu irmão e fala assim: deixa Deus te usar, irmão. Agora vai lá com vontade e fala assim para ele: Deus usa resistência sobre a tua vida, para que o nome dele seja glorificado através de você. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda ele. E a terceira e última parte. A missão, toda a missão, ela tem uma recompensa eterna. Tudo aquilo que está ligado ao reino do Senhor, sempre haverá uma recompensa eterna. O próprio apóstolo Paulo fala sobre a coroa da justiça. Abra comigo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7.
esse mesmo homem que passou por tantas coisas, agora no final de tudo ele declara assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Sabe o que ele está querendo dizer? Mas não só a mim, mas todos aqueles que continuam a sua trajetória missionária. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, cara, que está me visitando. Talvez você possa não estar entendendo nada. Quando leu aquele texto então de 2 Coríntios, você falou: meu Deus, cara, é isso? É, irmão. Evangelho é isso. São renúncias. É negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Mas lá no final haverá uma recompensa. E ela será maravilhosa. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui: olha, eu passei por tantas coisas. Ele foi confrontado no meio dessa trajetória ao ponto de falar: isso é servir, isso é ser missionário. Você não está entendendo o risco que você corre? E aí ele declarou: viver é Cristo, morrer é lucro, irmão. Se me matarem, vão fazer o quê? Eu estou aqui para isso, eu fui escolhido para isso. A única coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos continuar a nossa trajetória missionária. Nós precisamos cumprir a missão que o Senhor nos designou. Mateus capítulo 5, versículo 22. Viu também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foste fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você já parou para pensar, irmãos? Quando está relacionado a você apresentar aquilo que Deus tem para a tua vida ao Senhor, e o Senhor te olhar exatamente, fecha os olhos comigo, não precisa apagar a luz não, fecha o olho. Faz assim, ó, abre aqui rapidinho, peraí. Rapidinho. Faz assim, ó, com a tua mão assim e fecha o teu olho. Como se você tivesse, fecha o olho. Tem uns irmãos que tem um TDAH elevado que nem o pastor. Fala, fecha o olho e fica assim, ó. Imagina você apresentando, meu irmão, toda a tua trajetória missionária. Tudo aquilo que você arduamente, cara, viveu durante toda a tua trajetória de vida. E você, frente a frente com o Senhor, lindo, maravilhoso, reluzente. E Ele te dá aquele abraço que só um verdadeiro pai sabe dar e diz assim para você: muito bem, servo bom e fiel. Você foste fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Venha e participe da minha glória. Venha e participe da minha glória, porque grande será a tua recompensa. Se você crê nisso, aplauda Ele aí no seu lugar. Amém, igreja? Se é para Jesus, você pode aplaudir melhor. Não viva por recompensas terrenas. Viva por algo que o céu reconhece. Eu não estou preocupado com as coisas desse mundo, irmão. Eu estou preocupado com as coisas eternas, com aquilo que o Senhor designou para a minha vida. Sabe por quê, irmãos? A nossa trajetória missionária, elas são como as ruas de Jerusalém, curtas e estreitas.
Nós precisamos aproveitar cada passo que nós damos. Cada passo. A missão ela continua. Mesmo cansado, continue, irmão. Mesmo incompreendido, continue. Mesmo sem frutos visíveis, continue. Existe uma frase de um grande homem de Deus, chamado Billy Graham, e ele fala sobre a vida de um missionário. Ele diz assim: chegará um tempo em que, com todo o avanço tecnológico, pode diminuir a importância de um trabalho missionário, pois nada substituirá o contato pessoal. Eu posso ter 1 milhão de seguidores, irmãos. Eu posso postar todos os dias no meu history que eu amo Jesus. Mas o verdadeiro evangelho é o do abraço. É aquele que você chega na pessoa, irmão, e aquela pessoa te pega ali para poder falar toda a vida dela. Ela começa a contar e falar, e falar, e falar, e falar. E você sem palavras para poder ministrá-las, e você fala assim: posso te dar um abraço? Eu não sei você, irmãos, mas eu entendi que esse contato, ele é libertador, cara. Eu já cheguei a abraçar pessoas. A pessoa estava ali furiosa, irmão. Ela estava transtornada. E eu só pedi uma coisa para ela: eu posso te dar um abraço? Ela desmanchou, cara. Eu falo isso porque eu vivi exatamente isso. Eu tenho um grande amigo chamado Júlio.